Olá pessoal, bem-vindos a mais um Soma de Ideias. Eu sou o André Scheid. Eu sou Henrique Abel, até prova em contrário. E hoje a gente vai buscar conhecimento. ET Bilu, farsa ou realidade? E aí, Scheid, como é que estamos? Vamos bem, por aí, tchê. Na medida do possível, né? Sobrevivendo. Sobrevivendo. E procurando ET, né? Procurando conhecimento e vida extraterrestre. E fugindo do chupacabra. A gente não podia deixar de falar nisso, né? Porque a gente fala muito aí sobre música, naturalmente, e o comentário político da semana, aí sempre as atualidades. Mas essa semana aconteceu mais um mistério ufológico no Brasil, que essas histórias são tão divertidas que mesmo que a gente não acredite muito em alienígenas, Eu acredito. também não desrespeitando quem acredita, acredito. né? Isso aí vai de cada um. Mas as histórias são divertidas, não dá pra não comentar, né? Não dá. E eu acredito. Eu acredito, inclusive, eu vi um alienígena. Tu é o Fox Mulder do programa. Eu vi um Tu viu um alienígena? Eu vi um alienígena, cara. Se tu tirar a circunstância do contexto, dá pra acreditar que eu vi um alienígena. O problema todo é que em 2007 eu engordei pra caramba. Eu engordei mesmo. Tu viu que eu tava batendo aqui de novo? Desculpa. Sim, tu tá... Assistam de novo o último programa, vocês vão ver que no começo do programa o chat estava que nem o pica-pau, assim, na pica-pau. Telefone, minha cara. Acho que eu estava tentando mandar uma mensagem pro, né? Morse, tipo, né? Código Morse. Pica-pau biruta. Muitos mistérios no programa. Quando isso? Não, aí o que aconteceu, cara? Em 2007 eu tinha engordado muito. Muito mesmo, né? E aí eu tive uma ideia, que é o que todo mundo tem nessa hora, que é uma ideia imbecil para emagrecer. E a ideia imbecil foi tomar um remedinho chamado Femproporex, que é um desses remédios para emagrecer. Uma coisa horrorosa, claro. E esse remédio, por sua vez, assim, por conta própria, me mediquei. Em vez de eu tomar um por dia, eu comecei a tomar dois, porque afinal de contas, se eu dobrar a dose, né, eu vou emagrecer mais rápido. Só que ele tinha um porém. Cara, ele tinha um porém, não podia beber. Então eu vinha cuidando, não tava bebendo nada, assim, né? Até uma sexta-feira fatídica, que teve um reencontro da minha turma de escola, assim, eu pensei, uma ceva não vai fazer mal. Uma cervejinha. Uma cervejinha. Sim, nem conta. Viraram 2, 3, meu Deus, 10, e tu já percebeu que toda vez que alguém grita tequila é porque não precisa mais. Pensei, na hora da tequila, não tem a menor necessidade de ser na hora da tequila. Tequila, né? Tu imagina tequila com anfetamina para emagrecer. O que aconteceu? Eu vi dezenas de ETs. Dezenas. Eu vomitava, vi um ET. A credibilidade dessa tua história Não, mas tu tirar o contexto inteiro, eu vi o ET. Claro. Eu vi o ET, né? Tirando o contexto, a gente não pode se contaminar pelo contexto, sabe? Claro que não. Enfim. Como dizem os italianos, cara, não deixa a verdade estragar uma boa história. Mas tu tá sabendo dessa história que deu essa semana aí da situação lá em Magé? Nunca tinha ouvido falar, acho. No município, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Magé, não sabia. Magé. Não sabia que existia. Teve um avistamento de OVNI, foi na noite de terça-feira, e começou a pipocar um monte de vídeos, né, na internet, coisa e tal, e o pessoal foi se excedendo ali. Uns começaram a falar, o que tem de concreto são alguns vídeos mostrando umas luzes muito esquisitas no céu, ali no município de Magé. Aí uns mais afoitos já começaram a falar que teria ocorrido a queda, né, de um objeto. Aí os mais entusiasmados já vão começar a dizer que é uma queda de nave espacial. Eu já teria visto a nave se eu estivesse lá. Ainda mais se fosse aquela noite específica do remedinho em dose dupla mais bebedeira. Nunca façam isso. E a piada aqui é pronta, né? Mais especificamente do que o município de Magé, o OVNI teria sido avistado num distrito chamado Pau Grande. Já sabemos que os ETs vieram procurar. Então o Brasil tem agora essa distinção de ter o primeiro caso de ET de Pau Grande, da ufologia universal. Eu acho que podiam ter poupado os alienígenas, semelhante constrangimento. Mas enfim, pelo que eu tenho visto, eu não sou assim particularmente um entusiasta da ufologia e não acredito que as civilizações alienígenas estariam nos visitando, né, se dando trabalho de fazer viagens por enormes distâncias espaciais só para vir aqui e de repente enfiar algumas coisas numas vacas e abduzir uns... Tu já imaginou se esse ET de Pau Grande ele chegasse aqui, descesse e dissesse assim, ó, me leve ao seu líder, a vergonha que a gente aí ia virar o jogo, aí a vergonha ia ser nossa, né?
A gente ia estar rindo, olha o ET Bilu ali, leve-me ao seu líder. Putz, e agora? E agora? Ia ser uma vergonha. Não, a gente ia mudar de assunto. Dizer, não, pede qualquer outra coisa. Que tal um Burger King? Não dá pra ser uma outra coisa, assim, um Burger King. Burger King vale. Vamos jogar um PlayStation. Não, o negócio é mudar de assunto. Mas continua a respeito do assunto do pau grande. Bom, pelo que eu tenho acompanhado, nem os ufólogos não estão levando o caso muito a sério. Estão dizendo que provavelmente procede, que teria algum objeto, né, que o avistamento, enfim, procede, mas provavelmente seriam partes de um satélite entrando na atmosfera, né? Não há nenhum relato das autoridades locais, nem da aeronáutica, de que teria havido um chamado ou qualquer ocorrência. Então, o que alguns falaram de que as Forças Armadas teriam estado no local após a suposta queda, não tem nada realmente concreto nem para começar a embasar nisso. Então, parece um caso ufológico muito vago, assim, muito mais rumor e, né, ali uma certa comoção com o avistamento de alguma coisa no céu, do que propriamente um caso assim com dados mais concretos. Mas lembrando, né, mesmo para aqueles que são céticos como eu, assim, que até pode ter algum respeito assim pela questão do fenômeno do estudo dos objetos voadores não identificados em si, mas isso não quer dizer que isso é necessariamente visita de civilizações extraterrestres ou naves espaciais, enfim. Mas o Brasil é rico em casos assim célebres da ufologia num contexto global. E a gente estava relembrando antes alguns casos assim famosos aqui. Nós temos ali em 86, inclusive está quase fazendo aniversário, isso foi 19 de maio de 86, que teve um episódio que é chamado A Noite Oficial dos OVNIs, que esse é talvez um dos mais substanciais. E os relatos são oficiais, né? Sim, porque teve participação de aeronaves aqui do Brasil, né, da aeronáutica é partícipe, não foi só que ela investigou, aquilo aconteceu no contexto das aeronaves né, que estavam sobre o espaço aéreo brasileiro. Devidamente assustador. E eles ficaram impressionados com os objetos voadores não identificados que reagiam à ação das aeronaves brasileiras e fugiam e voavam informação, e o relatório final concluiu que procedia, que aqueles objetos estavam lá, que provavelmente que havia uma inteligência por trás, pela forma responsiva, como esses objetos reagiam às manobras das aeronaves brasileiras, e que não necessariamente essas aeronaves eram tripuladas, isso eles não podiam dizer, mas que elas estavam lá e que tinha uma inteligência por trás. O objeto não identificado aconteceu. O que aconteceu. Claro, daí a dizer que é disco voador é outros 500, isso aí vai da intenção de cada um de dar uma acelerada ali, com uma viajada na maionese, né? Ou não, também vai saber. Não, mas deixa eu te perguntar assim, tu acha que vale a pena a gente conversar com um ser que atravessa galáxias e vem aqui chupar cabra? Pois é, né? E conteúdo deve ter o Isso é uma das coisas que me deixam cético, né? Porque, cabra. Pô, a coisa de tu entrar numa nave, assim, e viajar a distâncias, assim, inconcebíveis para visitar uma civilização, para chegar aqui e roubar gado. Não, roubar gado, desenhar aquelas coisas no chão, assim. Fazer desenho nas plantações, botar sonda, né, em partes pouco nobres do corpo das pessoas, né? Tu vê assim, pô, é muito trabalho pra tu ser zoeiro, né? Porque parece que é uma civilização de Jackass, assim, né? Vamos entrar na nossa nave hoje, vamos zoar o universo. Tá vendo aquele planetinha azul ali? Tem um monte de gente burra. Ali que a gente vai deixar os caras vêm tudo do planeta Joselito, né? Vamos lá, vamos enfiar coisa nos caras. O que a gente faz? A gente faz um desenho no chão, numa fazenda, e deixa eles se batendo pra descobrir o que é. Só pra ver a cara de trouxa deles. Tu fica pensando, claro, é legal do ponto de vista do mistério e coisa e tal, mas tu fica pensando, cara, não faz muito sentido, né? Não. Quer se dar o trabalho. E mesmo que uma nave pudesse cruzar essa distância toda e chegar, mas daí que ela possa ir e voltar, tipo assim, como quem vai de Novo Hamburgo a Porto Alegre, parece meio... Será? Não, né? Então... O trânsito de Novo Hamburgo a Porto Alegre ele é horroroso, já demora um monte. Sim, daqui a pouco a gente vai estar indo para Marte mais rápido do que vindo a Porto Alegre ou indo a Novo Hamburgo. Isso aí tem a possibilidade mesmo. Enfim, mas ficou muito, né, muito engraçado a questão aí de a gente ter aí o primeiro caso dos ETs de Pau Grande. Então, abrindo precedente na ufologia internacional. Ficou muito engraçado. Mas esse negócio de ET, assim, no Brasil, o Brasil é maravilhoso por isso. Tem uma cidade no Mato Grosso chamada Corguinho. Corguinho é o lar do ET Bilu. Né?
O ET Bilu, para quem não sabe, já tem um monte de material dele na internet, ele é o ET que diz, busquem conhecimento, Sim. né? E a única coisa que eu consigo pensar quando eu lembro do ET Bilu é que ele seria muito mais útil, muito mais eficiente no lugar do Olavo de Carvalho nesse momento. Ele poderia ser um dos mentores referenciais teóricos do atual governo, né? Já que ele busca Ele conhecimento. busca conhecimento, ele não nega a ciência, né? Sim, não é um negacionista da ciência, não endossa essa postura anti-intelectualista que está tão na moda, então eu acho que ele poderia fazer uma diferença benéfica no contexto do atual governo. A gente podia pegar aqui o Soma de Ideias e fazer uma campanha, né? Vamos trocar o Olavo de Carvalho pelo ET Bilu. Pelo ET Bilu e vamos começar a buscar conhecimento. Talvez trocasse o Paulo Cintura por Eu me outra lembro coisa. até, eu não sei, será que eu sonhei isso, mas eu lembro de ter visto na época na TV uma entrevista com o ET Bilu e o ET Bilu estava convenientemente escondido atrás de uma moita. Claro que teve, eu não me lembro. A TV brasileira tem esses... Eu não me lembro quem fez a reportagem. Essa tradição, essa preferência pelo bizarro, né? Teve sim. Teve essa entrevista assim. Ele tinha uma vozinha assim, ele uma vozinha de criança. E é interessante isso nas visitas dos alienígenas ao nosso planeta, como eles têm essa preferência pelo rural. Né? Sim. Eles evitam os grandes centros urbanos, não sei se é a má qualidade do ar ou o quê, mas eles sempre preferem fazer um desenho lá no meio do nada, ou dar uma entrevista escondida na moita. Passear em cidreira. Eles são... Naquele caso, até saiu no Alienígenas do Passado, do History, né? Apareceu? Cidreira? Cidreira. Olha, tamo grande. Lá tem um portal de uma lagoa para outras dimensões. Na lagoa, assim. Na lagoa. Claro, é sempre essa preferência pelo rústico, pelo rural, não sei, talvez o suprassumo do desenvolvimento civilizatório seja abdicada dessa parte mais urbana e voltar para as raízes da pois natureza. A gente podia falar um pouquinho de filmes disso, entrar numa parte de trilha sonora de filmes, né? Deixar os ET um pouco. Deixar os ETs, mas sem deixar, né? A verdade está lá fora. A verdade está no Homem de Preto. Aí que eu queria chegar. Entendeu? Porque eu tenho certeza que o Elvis não morreu. O Elvis não morreu. Aquele cachorro fala. Aquele filme tem muitas verdades. Aqui, inclusive, a gente tem aqueles ETzinhos que fazem café aqui para nós, né? Lógico. Cara, que coisa genial. Você está entregando já todos os segredos aqui. É bom, aquele filme, as continuações estragaram um pouco, né? Mas o primeiro era muito bacana. Muito bom, muito bom. Muito bom. Mas vamos falar um pouquinho de trilha sonora aí. Trilha sonora de filmes, né? Pô, a gente estava falando no último programa e a gente acabou se empolgando e entrando em outros assuntos. Tinha várias que a gente estava aí na ponta da língua para falar e que acabaram ficando. Uma que a gente não pode esquecer, né? Marcou aí a vida de quase todo mundo da nossa geração, a trilha sonora do De Volta para o Futuro, né? Não, da tua geração, porque eu sou mais novo, eu acho. O quê? Meia hora mais novo? Não colou. Tentei, não colou. A carinha não ajuda. Cara nojento. Só me zoando. Tô careca. Só porque eu tô de óculos aqui, hoje eu vim com a cara mais... Careca. Mas vamos lá, voltando. Mas a trilha do De Volta para o Futuro, ela é um destaque por si só, né? Claro, tem ali as faixas, o score orquestrado ali, que são duas faixas que entraram na trilha sonora no lançamento em vinil na época, que são de autoria do Alan Silvestre, que é um compositor celebrado aí de trilha sonora de cinema, e daí uma série de músicas ali, duas do Huey Lewis and the News, que era enorme ali nos anos 80, né? Tem a famosa The Power of Love, claro, cansou de tocar, e Back in Time tocou bastante também. Tem a versão que aparece no filme da Johnny B. Good, tocada pelo Marty McFly, né, que, aliás, é uma coisa, vou te dizer, isso é uma dúvida que eu tive a vida toda, se efetivamente o ator, o Michael J. Fox, que interpreta o Marty McFly nesse filme, se ele realmente cantou e tocou, ou se ele está só fazendo de conta e, na verdade, é uma gravação. E, né, às vezes a gente tem que, em nome da verdade, dar umas informações assim decepcionantes. Não é o Michael J. Fox que canta. Não é, mas eu já li em algum lugar também que é ele que toca, né? Claro, essas gravações não são tocadas ao vivo ali, né? No set, toca em estúdio, mas eu já li sobre isso, que é ele que toca. Não é. Não é nem ele que toca e nem ele que canta. Na verdade, ele tá só fazendo de conta ali. Não tá seguindo a linha dos italianos, né? Eu tô estragando. Não pode deixar a verdade atrapalhar uma boa história. Eu tô arruinando a lenda aí com esses fatos, mas infelizmente não é ele. Eu também sempre quis acreditar. Aliás, a minha vontade, ver como a gente se contamina fácil com essa coisa do wishful thinking, né? A minha vontade de ter o Marty McFly protagonizando a trilha sonora inteira era tanto que durante muitos anos eu achava até que uma das músicas que tem na trilha sonora, que na verdade é cantada pelo Lindsey Buckingham,
do Fleetwood Mac, que a faixa se chama Time Bomb Town, que é a segunda música do álbum. Eu achava a voz dele muito similar à do Michael J. Fox. Eu achava que essa música também era cantada pelo Michael J. Fox. Eu achava que Johnny B. Good e Time Bomb Town eram cantadas pelo Michael J. Fox, e na verdade nenhuma delas é. A verdade é um saco, né? A verdade é ruína. A verdade é um saco. A verdade é um saco. É por isso que, né, por isso que a gente tem essa necessidade pelos ficcionistas, porque a verdade geralmente é muito aborrecida. Joga um balde de água fria. Mas, pô, é uma baita trilha sonora, né? Eu recomendo muito aí pra todo mundo que é fã do filme, ou mesmo não precisa nem ser fã do filme em si, mas que gosta ali do rock and roll dos anos 50, não tem como não curtir, cara. Não. É muito boa. Cara, uma trilha sonora que eu tava lembrando, que não dá pra deixar de fora também, é a do Streets of Fire. Eu só vou te pedir uma parte. Fala. Tem um erro nesse filme. Qual filme? Um erro histórico. No De Volta para o Futuro. Ah, não, nós vamos falar mal de Volta ao Futuro. Não, nós não vamos falar mal de Volta. Só tem um erro, porque em 1955, quando passa o filme... Sim, o filme começa em 85, não, sim, e daí eles voltam para 55. Isso. Pois é, em 55 ainda, os negros dançavam preto, né? Vamos falar preto, né? Eles dançavam separados, que era uma grande injustiça. Então ficava uma faixa no meio, sim, branco sim, para um sim. lado, preto para o outro. E ali dá tudo junto, né? O filme suaviza a questão da segregação racial, que ainda era violentíssima nessa época. Violentíssima, né? E ele fazia isso, inclusive, em festas de branco, não podia tocar preto, que é um absurdo, porque as músicas todas do rock, sem exceção, são dos pretos ali. Tu vai ter o Little Richard, que é o pai do rock. Nos deixou agora recentemente. Nos deixou agora. O Chuck Berry, e eles todos tinham suas músicas literalmente roubadas e cantadas por intérpretes brancos, porque os brancos não escutavam as músicas dos pretos. Né? A menos que um branco regravasse. A menos que um branco regravasse. É uma barbaridade. Uma barbaridade, né? Sim, e foi uma injustiça histórica que se perpetuou durante muito tempo, ao ponto de a gente ter pioneiros do rock e das raízes do rock, o blues, por exemplo, como o Robert Johnson, que é uma lenda, o Led Belly, que pouca gente conhece, talvez, da nossa geração, que teve uma música dele coverizada pelo próprio Nirvana, naquele álbum acústico Unplugged in New York, Where Did You Sleep Last Night? É do Led Belly. Eu adoro o Led Belly, ele é um baita, assim, não só aquela pegada no violão, assim, de blues, mas, assim, cantor, sabe, aquela voz poderosa, assim. E são os caras que eles passaram, né, basicamente eles foram redescobertos depois, e quem realmente divulgou e se beneficiou e enriqueceu com o material desses caras foram, né, depois brancos. O próprio Clapton, que todos nós cultuamos, cara, é um gênio, né, o Eric Clapton tá acima do bem e do mal, mas o Clapton durante muito tempo levou, sobretudo no Reino Unido, na Europa, uma certa fama, assim, como se ele fosse o inventor do blues. Não, né? Pegou tudo do Waters, e ele é um cara, na verdade, ele era rico em referências, né? Sim. E ele retrabalhou aquilo, o próprio Led Zeppelin. Né? Willie Dixon, né? Tem uns plágios do Willie Dixon. Sim, o Led Zeppelin e de novo, é uma banda que está acima do bem e do mal, que todos nós cultuamos, mas que, na verdade, os caras eram ricos em referências de artistas negros que tinham morrido, muitas vezes na miséria, ou passado a vida toda na miséria, ou num relativo anonimato, e que esse material foi depois interpretado por artistas brancos, que daí ele veio a explodir. Então, levou muito tempo para essa situação, para que o mercado passasse a reconhecer os artistas negros, sem que a genialidade deles tivesse que ser reinterpretada por artistas brancos. Vezes não era culpa dos artistas brancos, era uma imposição de gravadora. Mas lógico, não era, porque assim, muito antes do Jerry Lee Lewis enfiar o pé no piano, o Little Richard tinha enfiado o pé no piano e o pé na porta da frente da música, né? Porque o Little Richard foi o primeiro que botou brancos e negros a dançar no mesmo clube, ainda que separados, né? E a barreira toda, esse início de quebra partiu do Little Richard. Né? Então você vê assim, a coragem. O Little Richard ele mudou a música no mundo inteiro. Né? Não é um exagero dizer isso. Ele mudou a música como a gente conhece, como chegou no mundo todo. Tem um responsável, que é o Little Richard. Vamos puxar para o intervalinho e voltamos na sequência? Vamos, e depois a gente volta a falar de Chupa-Cabra, ET Bilu, Fazendas com Desenhos, Incidente em Varginha, Varginha, né?
trilhas sonoras, mas antes da gente ir pro intervalo, muito importante. Curte o canal, Dá o joinha. dá o joinha para nos acompanhar aqui. Já voltamos. E aí, pessoal, voltando agora para o segundo bloco do Soma de Ideias, eu tô aqui de Deadpool, que é o segundo, né, maior anti-herói da história do cinema, porque o primeiro continua sendo o Tony Soprano, do saudoso James Gandolfini. Só para registrar isso, né? E se você não assistiu ainda Os Sopranos, né, vai lá e assiste, que é a maior série de todos os tempos. Eu tô de Batman aqui, que eu sou mais conservador. Tradicionalista. Cuida que isso aí espalha Covid, hein? Meu, velho, nós estávamos falando de trilha de filme, né? Tem uma que eu adoro, que é num filme que eu gosto muito, que é de 84, que é o Ruas de Fogo, Streets of Fire. E ele é uma espécie, é um filme muito doido. Ele não chega a ser um musical, mas ele é uma espécie de uma fábula rock and roll. Assim, é como se fosse uma daquelas histórias clássicas de príncipe que tem que resgatar a princesa, só que num contexto rock and roll. O filme se passa numa época indeterminada, porque tem horas que parece que é os anos 50 e tem horas que parece que é os anos 80. Então é uma coisa... Tipo Dirty Dance, assim. É meio maluco. Ele é dirigido pelo Walter Hill, que é o mesmo diretor do clássico Warriors, aqui no Brasil, Os Selvagens da Noite. Quem não lê? Eu adoro esses nomes em português. Guerreiros! Por que não vem brincar? E quando tu vê dublado é mais engraçado. Sim, tipo o Rápido do Menino Dourado, né? Se não olhar dublado não tem graça. Eu adoro The Warriors, eu sou, né, por tabela também muito fã desse Streets of Fire. Qual é a curiosidade do Streets of Fire? Ele tem duas músicas que são de autoria do Gene Steinman. Quem é esse cara? O Gene Steinman é considerado o criador daquilo que alguns chamam de rock wagneriano. Que loucura é essa? O referencial para tu entender o que é esse estilo do Steinman, o que é o tal do rock wagneriano, é aquele clássico álbum no final dos anos 80 que tem o Meat Loaf nos vocais, que é o Battle of Hell. Todas as músicas do Battle of Hell são de autoria do Gene Steinman. Aquele estilão, aquele rock que tem um pianão, assim, sim, e que ele tem uma atmosfera épica. E o Steinman é um cara que se celebrizou, ele até tem um ou dois álbuns solo, mas eles nunca fizeram assim o mesmo sucesso. Mas ele se celebrizou escrevendo músicas para outros artistas. Ele é o autor não deve ter uma pessoa no mundo que não conhece essa música, Total Eclipse of the Heart. Tem uma gata que o nome dela é Bonnie Tyler, só para registrar isso. Que é um sagrada Birmania, né? Uma sagrada Birmania, que ela é a cara da Bonnie Tyler. Só para registrar. Não, a gente tem que trazer uma foto desse gato agora no próximo programa. Dá pra trazer ela aqui? Não, agora fiquei curioso. Mas enfim, Total Eclipse of the Heart é uma composição do Gene Steinman. Tem também uma que foi gravada pelo Air Supply, que é uma banda que pouca gente lembra hoje do pop dos anos 80, que é Making Love Out of Nothing at All. Essa música é do Gene Steinman. Eu não sabia disso. O Air Supply teve aqui em Porto Alegre esses tempos aí. É mesmo? Eu não sabia que eles estavam em atividade ainda. Teve. Acho que foi na Araújo Viana, inclusive. Enfim. Eu vou te confessar que eu sou um grande fã de pop oitentista, mas o Air Supply não é uma das que eu conheço mais a fundo, assim. Agora, claro, essa aqui, Making Love Out of Nothing at All, todo mundo conhece. É cafonão, assim, mas eu gosto de música cafonão. Mas tem várias... É uma coisa que tem seguido, assim, nas músicas do Steinman, é um épico, assim, que ele tá na zona limítrofe, assim, entre o épico e uma certa dor de corno, assim, uma certa choradeira. A própria Total Eclipse of the Heart é um pouco assim, né? Ela tá a 2 passos da cafonice, né? Não tá a 2 passos, tá com os 2 pés dentro da cafonice. Aquele clipe com os jogadores de futebol americano correndo, cara. Cara, o clipe é... Tem uma coisa divertidíssima na internet, que tá lá uns 10 anos, eu acho. Eu não sei se alguém fez um update e botou uma versão com uma resolução melhor em HD, que é o clipe da Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, mas com legendas explicando cada cena. Não é possível isso. Aquilo é muito Não tem explicação engraçado. para os jogadores de futebol americano. Aí tem uma hora que tem umas coisas que, tipo, uns zumbis, assim, e que daí eles estão dançando e ela começa a dançar junto, e daí eles substituíram os vocais pela descrição narrativa de cada cena. Então aquela hora que ela vai dançar assim, ó, And I joined the Glee Club of the Damned. Cara, tu te mata de rir. Aí tem uma hora que ela diz,
Nothing more to say, so zoom camera under this arc, daí a câmera dá um zoom, assim. Cara, é muito engraçado. Eu vou procurar isso aí. Não é, eu tava lembrando agora, não é só a legenda, eles regravaram a linha do vocal pra descrever cada cena. Do vocal junto. Cara, fica muito descrevendo cada cena. E o clipe já é maluco, né? Sim, tem uma hora que uma pessoa com os olhos brilhando que simplesmente voa na direção da Bonnie Tyler. Também, né? Também tem o próprio, sim, tem os olhão, enfim. Mas, então, o Jim Steinman é um cara, eu adoro esse chamado rock wagneriano que ele introduz aí, e eu sou um grande fã do... Rock wagneriano, é? O próprio termo é foda, né? O próprio termo já arrasa, assim, tu chega dando com o pé na porta. Eu sou um grande fã do Battle of Hell, do Meat Loaf, né? Só que muitas vezes as pessoas pensam, é um grande álbum do Meat Loaf. Não, peraí, é uma grande performance vocal do Meat Loaf. Meat Loaf não escreveu nenhuma música, é tudo do Steinman. Então, cara, eu recomendo muito, não só esse filme, Streets of Fire, como a trilha dele. Quem gosta de rock, e quem, por exemplo, gosta do Battle of Hell, do Meat Loaf, não tem erro, cara. É muita diversão. Fica a dica. Eu gosto do Meat Loaf também, mas eu não consegui parar de pensar no clipe da Bonnie Tyler agora, porque ele é pegajoso, né? Quando tu lembra, né? Ele é completamente pegajoso. O que mais a gente tem de trilha sonora? E tem umas horas que ela vai assim, tipo, pra varanda, assim, ela fica numa pose, que ela parece Evita Peron, assim, parece que ela vai cantar Don't Cry For Me, Argentina. Tu sabe que eu aposto que o Araújo, cara, faz performance na frente do espelho ouvindo o Eclipse of the Heart. Eu tenho certeza que ele faz isso. Que ele se sente a Bonnie Tyler ali. De peruca colorida ou sem peruca colorida? Peruca colorida, leite de contato purpurina, azul, né? Acariciando os mamilos. Aí ele pensa assim, depois que eu acariciei os mamilos, fiz essa performance, eu vou lá homenagear nazistas agora na hora. É bravo, é. Cara, tem uma outra trilha que a gente falou aí muito por cima, acho que no programa anterior, só de relance, ou foi até nos bastidores, nas nossas conversas antes da gravação, que a gente estava falando da trilha da continuação tardia do Tron, que é o Tron Legacy, né? Que, essa trilha também é imperdível, porque ela é toda feita pelo Daft Punk. E por algum motivo que assim foge a minha compreensão, essa trilha do Tron Legacy, de autoria do Daft Punk, não está disponível em serviços de streaming como, por exemplo, o Spotify. Então é uma grande perda aí. Tem que ir atrás em outras plataformas, de outra forma. Mas deve ter algum desacordo com... Eu acho que há algum problema de gravador, alguma questão específica com o artista, ou talvez da relação dessa trilha encomendada com o estúdio, né, que no caso é a Disney. E muitas vezes, assim, isso é lamentável acontecer, né, porque não acontece só com essa trilha sonora que está citando, acontece com diversos artistas. Eu acho uma coisa muito lamentável. Hoje em dia não cabe mais isso. Não cabe mais esse tipo de postura, né? Sim, porque é uma restrição, tu acaba impedindo que toda uma parcela do público venha conhecer o trabalho artístico, né? Exato. Isso num contexto de globalização, internet, livre circulação da informação, isso é um tiro no pé. Completamente. Aí quanta gente que... Porque a gente é de uma geração que já passou por muitas mídias diferentes, né? A gente ouvia música no LP e cassete, aí nós fomos ouvir música no CD, daí a gente foi ouvir música na MP3. DVD também, né? DVD os shows, imagem, né? Shows em DVD e Blu-ray, e daí depois o serviço de streaming. Mas tem uma geração aí que basicamente já cresceu ouvindo música só ou que está no YouTube ou serviço de streaming. Claro. Então, tu ter um álbum ali que é um trabalho artístico legal e que não tá num serviço desses, basicamente é como se ele estivesse invisível, né? Tu tira ele do radar. Então, é um grande filme também, né? Eu gosto. As pessoas se dividem. Eu achei o Tron Legacy uma continuação muito boa, muito sólida. Eu gostei muito. Os fãs do Tron original, lá se não me falha a memória, 82, 83, é o filme original, acharam que a continuação deixou a desejar, que não sei o quê, que acharam que... Eu vi algumas críticas de que o filme não teria muita ação, só que eu acho que esse pessoal acabou, até pelo... ter longo tempo transcorrido, assim, romantizando um pouco o filme original, porque se tu for reassistir ele hoje, tu vai ver que com todos os seus méritos, o Tron é um filme, né, revolucionário para a época, mas ele é um filme bastante parado. Ele é um filme que em muitos momentos ele beira o tedioso. Sim. Então também a gente tem que não idealizar tanto o original na hora de fazer esse comparativo com a continuação. Sem sombra de dúvida. Eu até tava assim, meio
meio constrangido de comentar isso, que eu não sabia qual ia ser a tua opinião. Mas eu acho o primeiro meio chato. Sim, Vou te eu ser também, bem sincero. eu também. Eu É que, acho. às vezes, a gente tem essa coisa que a gente fica só com as boas lembranças, né, e com uma certa idealização, e a gente acha que, não, aqueles filmes eram perfeitos. Não, ele pode ter sido revolucionário, tem groundbreaking, efeitos especiais que não tinham paralelo até então, inovadora. Uma forma de contar a história, né? Claro, a própria temática, temática, né? É uma temática ali que era muito daquele momento da emergência da cultura do computador e que as pessoas estavam pela primeira vez começando a ter microcomputadores. Microcomputador, a gente é do tempo desse termo, né? Que ninguém mais usa. Assim, o que é um microcomputador? Tinha uma tartaruguinha, lembra? Sim, a gente teve aulas de Logo, fazia o fluffzinho. Aquele. No laboratório de informática. Pra que servia aquele fluff maldito? Pra nada. Pra nada, né? O que serviu aquela porra? Cara, nada. eu vou te dizer que eu adorava essa coisa de aulas de programação. Eu cheguei a me aventurar um pouco em aula de programação, cara. Tinha um básico, assim, né? Tinha uma fesqueira. Eu, pelo menos, tive uma fesqueira, né? Mas, enfim, eram tempos divertidos. Aí o Trompa, o original, lá do começo dos anos 80, pegava muito essa cultura emergente do microcomputador e daquela amplitude imaginativa das coisas que poderiam vir na carona da era da informática. Que é, né, hoje, agora, em 2020, em retrospecto, a gente vê que talvez tenham sido mais coisas negativas do que positivas. Quando todo mundo tiver um computador em casa, as pessoas vão ser muito inteligentes. Não funcionou muito, né? Volta que deu, né, deu problema. Se tem algum viajante do tempo aí, volta. Não tá perdendo muita coisa, não. Eu me lembro bastante assim, do imaginário e do senso comum dessa cultura que emergia na época de achar assim, tu ter um computador em casa, ter o contato com a informática, isso vai fazer desabrochar o teu lado artista, o teu lado humanista, as pessoas vão escrever livros, as pessoas vão desenhar no computador, as pessoas vão compor música. E, na verdade, né, hoje, em retrospecto, a gente pode ver que quase todo mundo se transforma basicamente em usuário, de uma maneira bastante limitada, até imbecilizada, muito mais do que ali nos primeiros anos da chamada microcomputação. E que a mesma tecnologia que tinha um potencial emancipatório, libertador e de informação, também tem um potencial de alienação e de emborrecimento. Né? Vide grupos de WhatsApp, que são o símbolo da ignorância, talvez, da nossa época. As redes sociais, como Humberto Eco ali citou um pouco antes de morrer, né? Que deu voz a uma porção de imbecis que se sentiram assim bem próximos, né, para compartilhar uma porção de imbecilidade. O agravante de que agora qualquer um se acha mais inteligente do que Einstein por causa que tem internet em casa. Sim. Os tudólogos, né? Como se isso fosse... porque professores de Deus. A diferença... mas eu tenho acesso a tudo, sim, mas entre tu ter acesso... E conhecimento é diferente. Continua, a gente ainda não tem entrado USB na nuca, né? Então, não adianta, talvez um dia seja assim, tu pega ali um pendrive, liga ali, passa um cartão de memória, Matrix. Aprende. Né? Tinha um filme assim, acho que era o Johnny Mnemonic, que o cara era um contrabandista de informações, e ele contrabandeava as informações baseado num conto do Philip K. Dick, o mesmo autor do livro que deu origem ao Blade Runner, e que era assim, ele era um contrabandista de informações e as informações eram armazenadas já na cabeça dele, através de um dispositivo. Mas tu sabe que em 2020 isso não seria uma má ideia, assim, para colocar na cabeça de um certo sujeito aqui no Brasil, sabe? Talvez fosse um jeito de fazer entrar alguma coisa na cabeça. Talvez fosse um jeito. Mas eu acho que ele não ia reconhecer, não ia ser... Ia dar incompatibilidade. Incompatibilidade. Porque... Memória insuficiente. É bem possível, ia dar um probleminha ali. Anos de tecnologia desafiados pela imbecilidade e pela burrice, né? Que não ia funcionar. Fogo. O que mais a gente tem de trilha? Vamos falar de música, cara. Música. Música. Nós estávamos falando na semana passada da trilha do Blade Runner, né? E daquele... Que eu confundi com o Duna, né? Sim, tu confundiu. Comigo. Tu sabe que muitas pessoas vieram comentar isso comigo. Como é que o cara me confunde? Me coloca o Sting no Blade Runner. Tu agora é oficialmente... Lembra que eu tomei Femproporex com tequila, cara. Tu já viu Alienígenas, né?
Aquilo tu oficialmente colocou como um herege, né? Se colocar o Sting no Blade Runner... Deu errado. Deu errado. Deu errado e não tem o que fazer, porque foi pra gravação deu, né? Mas, aproveitando o gancho aí que tu falou que tu viu alienígenas, que eu até fiquei impressionado com a tua confissão, assim, não estava pronto para uma revelação. Milhões de luzes. Não estava pronto para uma revelação, assim, tão impactante no programa, né? Tu vê que sempre é uma surpresa. Não, mas tu sabe que, cara, agora eu vou falar uma coisa assim, que não foi num estado alterado de consciência extremo, como foi esse caso que eu te citei. Opa. Mas certa vez, cara, lá no Siriu, tem um grande amigo meu que tem uma casa, agora ele vendeu uma casa no Siriu, e a gente costumava bastante pra lá, assim, na juventude, né? Onde é isso? Siriu, lá de Garopaba. Sim. E lá é um lugar que não tem luz, né? Então tem bastante visibilidade de estrelas e tudo mais, cara. Uhum. E eu, sinceramente, assim, tem testemunhas, tinha mais gente junto, né? Mas teve uma estrela cadente muito esquisita, ou não era estrela cadente, ou era algum outro tipo de fenômeno de OVNIs, né? Como a gente estava conversando, não necessariamente alienígena, mas que deu para ver, era esquisito, né? Uhum. Até porque, em tese, aquelas estrelas cadentes não são tão brilhantes e não, vamos dizer assim, caem para cima, né? Elas fazem assim, porque afinal de contas a Terra não é plana! Até prova em contrário. Não é plana, Olavo, não é plano, Olavo. Uma das melhores piadas que eu já ouvi sobre isso é que se a Terra fosse realmente plana, a essa altura os gatos já iam ter empurrado todas as coisas pra fora das portas. Piada de dono de gato, né? Quem tem gato sabe que é um fato. Eles já iam ter empurrado tudo, né? Não parece ter nada. Eles testam tudo numa estante e se pica. Entendeu? Você vai jogar se quica aqui, ó. Ó, esse vaso não quicou. Vamos tentar nesse agora. Os gatos são cientistas, na verdade. Eles fazem experimentos. Cara, a Bonnie Tyler, cara. Tá? A Bonnie Tyler é uma gata rebelde, completamente rebelde. Pra começar, que ela faz todas as necessidades ao lado da caixa. Todas. Não na caixa, ao lado da caixa. Ao lado. E ela tem 8 anos. Então, assim, há 8 anos... Não vai mais aprender, né? Não vai. E ela sobe numa estante e ela te olha assim, ó, bem dentro do olho, né? Aí tu fica olhando pra ela, fica bem dentro do olho, assim, aquele olhão azul dela. Ela faz assim, alguma coisa. E continua te olhando, assim. Tipo, te desafiando, ó, essa estante é minha, eu quebro o que eu quiser aqui dentro. E quando ela te encara, tu começa a pensar Total Eclipse of the Heart. Eu vou te mostrar uma foto, eu vou botar uma foto aqui, cara. É igual o nome dela, não é Bonnie Tyler de graça. Mas pegando teu gancho dos alienígenas, então a gente estava falando dos casos famosos aqui da ufologia brasileira. Tem um que a gente deixou passar que não dá para esquecer, que é o famosíssimo caso de Varginha, de 96. O ET de Varginha. Claro, pensa, vou viajar uma galáxia inteira para o quê? Para ir para Varginha. Que rendeu documentário, rendeu filme, agora parece que tem um filme aí com um orçamento expressivo que está no forno para sair, até com... Tem uma das agências aqui fomentadoras do país que tá investindo um dinheiro legal nesse projeto. Tem coisa saindo aí, tu pensa, isso foi há mais de 20 anos atrás. Sim. E 25 quase. E ainda dá muito pano pra manga. E tem muito... Uma coisa que eu acho interessante, como eu te disse, né? Eu sou um pouco cético pra essa... Se a gente pegar o clássico dos anos 90 sobre ufologia, a série Arquivo X, e essa eu adorava, era um grande fã de Arquivo X. Sim, eu assistia também. Mas se fosse pegar entre o Fox Mulder e a Dana Scully, eu tô mais pro lado cético da Dana Scully do que... Embora como personagem eu gostava mais do Fox Mulder. Mas no Arquivo X não tinha esses arquivos do Pentágono, né? Liberados há pouco tempo daqueles... Não, tudo era escondido. Aquilo é assustador, tia. Inclusive os pilotos estão apavorados olhando aquilo, né? Tu vê que até os pilotos... Não, os diálogos são perturbadores. Perturbadores. Mas o caso de Varginha mesmo, por mais cético que tu seja, ele é divertido de acompanhar como os fatos se desdobraram, porque tu pode fazer duas interpretações. Se tu for pegar só as coisas mais bestas, assim, as coisas que não fecham, parece que é uma bobajada inventada por 3 adolescentes que não tinham nada para fazer. Elas estavam andando meio de noite e elas viram um morador de rua, se assustaram e acharam que não era alienígena, e todo esse episódio, essa comoção, né, que se transformou numa coisa rumorosa, dentro e fora do país, isso começou desse jeito absolutamente ridículo. Tranquilamente dá para fazer essa interpretação. Só que tu também pode olhar só pelos lados mais, né, os aspectos mais controversos e sinistros, e daí tu começa a pensar, pô, será que não aconteceu uma coisa mais séria? Tipo, uma coisa que é assim, um elemento mais de perplexidade é que um policial militar que participou ali do atendimento das gurias na noite, que teria alegadamente tido contato com a tal criatura, ou seja, o que for, ele veio a falecer pouco tempo depois. Então isso deu um troço, né, uma hora de mistério.
Então tem uma série de fatos ali que fazem, né, pensar o que exatamente Completamente teoria da conspiração, o cara faleceu tomando chá com biscoito, assim. E Coisa absurda. E uma das principais alegações, assim, no sentido de que não teve nada a ver, de que foi uma bobagem inventada por umas adolescentes ocupadas, é que elas teriam, na verdade, esbarrado num conhecido morador de rua. Ali, não me lembro como é que era o nome da pessoa, mas que é até uma pessoa com, assim, problemas, né, mentais, e que teria sido, esse seria o alienígena. Só que é inverossímil que numa comunidade pequena, né, moradores ali vão se assustar com uma pessoa que é um morador de rua que é conhecido da comunidade, sabe? Sim. Não era nenhuma pessoa estranha. E daí tu vê uma pessoa e confundir com um alienígena. Eu lembro que tinha até desenhos, né? As crianças faziam desenhos de ET de Varginha no chão das escolas, né? A comoção que esse assunto gerou parece desproporcional com uma verdade tão ridícula, né? Porque, tipo, a tua própria narrativa da vez que tu viu alienígenas, né? Coisa mais comum do mundo, a pessoa tá numa situação impressionável, ou tá bêbado, ou sei lá o quê. Como poderia ter sido alienígenas, poderiam ter sido duendes, por exemplo, naquela situação. Então, histórias absurdas, elas pipocam todos os dias. Pra coisa ter tomado esse corpo todo, sugere que teve alguma coisa a mais. O que não necessariamente, né? Evidentemente não quer dizer que tem nada a ver com alienígena no meio, mas sugere que teve alguma coisa a mais. Teve depois o episódio de que animais do zoológico começaram a morrer do nada ali na cidade. Então tem esse lado meio sinistro, assim, que manteve a lenda, de certa forma, viva na imaginação das pessoas, né? E esse caso, ao contrário do que aconteceu essa semana, do caso do ET de Pau Grande, que nós estávamos falando no primeiro bloco, esse caso de Varginha, ele tem um certo status, assim, entre os ufólogos. Entre os fãs do assunto e os estudiosos. Às vezes esse é um campo, não querendo criticar nem ofender ninguém, mas esse é um campo que às vezes a distinção entre um estudioso sério e um estudioso não sério, às vezes ela é um pouco turva, assim, né? Porque é um campo que ele está no limite daquilo que tu poderia chamar de observação científica válida e uma pseudociência pura e simples. Então é muito complicado, ainda falta uma credibilidade até que tu tenha um corpo de fenômenos observados, né, que tu possa estabelecer isso de uma maneira mais científica e mais consistente. Mas, enfim, o pessoal que é interessado nesse tema e leva mais a sério esse caso. Claro, né? E dá para se concluir duas coisas, né, sobre esse assunto. A primeira é que OVNIs existem. O fenômeno procede. O fenômeno existe. O fenômeno existe. Agora, se eles são armas de exército, se são fenômenos meteorológicos, se são satélites, bom, é outro assunto, ou se são os próprios alienígenas. E outra coisa que a gente pode concluir é que se eu visse um com essa clareza, assim, ó, né, eu ia descobrir um potencial em mim que é correr mais que o Bolt. Porque eu ia sair correndo desesperado. Tu ia descobrir que tu consegue alcançar notas que tu nem imaginava, né? Tu acha que eu ia ser aqueles babaca do Independence Day aqui, ó, me leve, como assim? Eu ia sair correndo, desesperado, gritando, ah! Não, mas isso é uma brincadeira que eu faço há muito tempo, que quanto mais cético tu é, para alienígena, espírito, fantasma, qualquer coisa, quanto mais cético tu é, menos estrutura emocional tu tem para daqui a pouco ter o azar de dar de cara com a coisa que tu não acredita. Ah, sim. Porque qualquer pessoa, se vai de noite na cozinha tomar água e encontra um fantasma, qualquer pessoa vai se apavorar. Agora, a pessoa que não acredita terminantemente em fantasmas, que não admite essa possibilidade, ela vai cair dura no chão, porque tu não pode, sabe? Tu não tem a estrutura emocional para lidar com aquela coisa que Eu prefiro não ter esse azar, sabe? Eu prefiro não ter o azar dessas coisas. Eu teria essa reação também. Eu não poderia encontrar uma coisa dessa pela frente, porque como eu rejeito, né, do ponto de vista cético, não acredito realmente nisso, se eu fosse, né, se ficasse demonstrado que eu estou errado de uma maneira tão, com um choque de realidade tão forte, eu não sei se eu ia aguentar. Eu ia dar no pé também ia fazer um cover, né? Um cosplay de Bolt aí. Mas assim, a gente pode concluir o seguinte, ó, não vamos menosprezar as bruxas. Não precisamos acreditar, mas não vamos menosprezar. Exatamente, tem muita sabedoria nesse velho ditado, né? A gente não precisa acreditar nas bruxas, mas que elas estão por aí. Estão por aí. Gente, estamos chegando no fim então, tá? Curte o canal, vai ali, dá o joinha. É um clique, infeliz. Ajuda a divulgar. Ajuda a divulgar. Se gostou, compartilha. Se não gostou, também. Compartilha também. Até para dizer que foi ruim. Isso mesmo. Então tá, gente. Eu sou o André Scheid. Eu sou o Henrique Abel, até prova em contrário. E até a semana que vem. Até a semana que vem.